Fala, galera. Estamos de volta aí para a nossa segunda parte sobre pronomes relativos. A gente vai direto aí para o nosso slide, para não perder tempo. Direto para o ponto onde nós estávamos, de onde paramos, que era quando eu estava falando sobre pronome relativo onde, certo? A palavra onde, no caso, quando funciona como pronome relativo, era o que eu dizia, ela é específica para se referir a lugares, certo? E aí eu falava que você não pode trocar sempre que você, em todas as situações, o em que por onde. Porque, às vezes, o em que você utiliza para situações, para fatos e para lugares também, mas o onde você usa exclusivamente para lugares. Então, se o que você tiver em questão aí for uma situação, como por exemplo na frase, essa é uma realidade em que todos precisam fazer sua parte, não dá para trocar por onde. Porque onde é específico para lugar e realidade não expressa um lugar, certo? Agora, visitei a igreja em que meus pais casaram. Você pode, se assim você achar melhor, trocar esse em que por onde, porque a igreja expressa um local físico, ok? Falava sobre isso. E aí, para a nossa segunda parte, dando seguimento aqui, já rumo ao final, eu quero falar com vocês, ainda dentro do escopo de onde, sobre o aonde e sobre o donde. Professor, existe donde? Existe, certo? O que não existe na gramática normativa, embora você escute isso, né, em outras variações, o adonde, certo? Aí já não tem, mas aonde e donde são termos que a gramática normativa coloca como possíveis, certo? Como adequados. Agora qual é a questão? Tem que saber usar. Aonde é a combinação, certo? Da preposição a e do pronome onde. Então eu tenho o onde, aí eu pego o a junto e tenho o aonde, certo? Uma combinação. Você vai usar sempre que houver indicação de movimentação de destino, certo? Em que se faça uso dessa preposição. Geralmente o aonde, você verifica se você pode usá-lo ou não, trocando por para onde. Então, geralmente, onde você poderia usar o para onde, você pode usar o aonde, certo? Então, observa aí. Esta é a parada aonde espera o ônibus. Né? Errado. De acordo com a gramática normativa. Né? Inadequado, melhor dizendo. Por que está inadequado, de acordo com a gramática normativa? Porque quem espera em um lugar. Repara que a situação aí não indica movimentação, tá? Não indica movimentação nenhuma, que dirá movimentação de destino. Não tem aí algo envolvendo uma movimentação. Só tenho aí algo estático. Eu estou esperando, eu estou parado, certo? Inclusive por isso que o nome é parada, certo? Que ele para lá. Então, esta é a parada aonde espera o ônibus, não. Essa é a parada, né? Então, quem espera o ônibus em um lugar. O correto, então, de acordo com a gramática normativa, é esta é a parada onde. Esta é a parada onde espero o ônibus, deveria ser, certo? Sem o a, porque não tem indicação aí dessa preposição de movimentação de destino. Agora, olha um exemplo correto aí, tá? Este é o hotel aonde vamos. Este é o hotel aonde vamos. Dá para dizer este é o hotel para onde vamos, não dá? Dá. Então, dá para dizer este é o hotel aonde vamos, certo? Por que está correto? Porque quem vai a um lugar, nesse caso aí o hotel. Então, este é o hotel aonde vamos, tudo certo, ok? Deixa o microfone no mudo, por favor. E o donde? O donde é a contração da preposição de e do pronome onde. Não é mais uma combinação, uma contração, porque a preposição perde alguma coisa, né? Então, você tem de mais onde, donde. O ezinho sai. Você vai usar essa contração sempre que houver indicação de movimentação de origem, não mais de destino, mas de origem, em que se faça uso dessa preposição, certo? Então, aqui fica a cidade de onde eu vim. Tá certo isso, professor? Tá certo. Aqui fica a cidade de onde eu vim. Tá? Por quê? Porque quem vem de um lugar. No caso, a cidade. Então, aqui fica a cidade de onde eu vim. Aqui fica a cidade de onde eu vim. Alguma dúvida?
Você pode ligar o microfone se tiver alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida e se o ambiente estiver legal para, né, não tiver Ei, ruído. professor, Diga. então o ar de aonde, quando é ar, quer dizer que a pessoa vai se movimentar, né? Isso. Então, por exemplo, Seria isso? Bora, bora conversar aqui nós dois rapidão, observa. Se eu tiver, se a frase for assim, se eu quiser perguntar onde a pessoa se encontra, certo? Eu tô querendo encontrar ela, por exemplo, num shopping, não agora, certo? Quarentena, isolamento social, não saio de casa. É só um supositório. Ops, é só uma suposição. Se eu quiser saber onde ela está no shopping, né? Como é que, de acordo com a gramática normativa, eu mandaria mensagem? Eu perguntaria para ela, aonde você está? Ou eu diria, onde você está? Qual dos dois? Onde? Onde? Perfeito. Por quê? Porque quando eu uso o verbo estar, eu não estou falando de movimentação aí. Eu estou pressupondo que a pessoa está numa localização e ela está ali me aguardando, por exemplo. Então, onde você está e não aonde você está. Porque está, o verbo Entendi. estar, ele não indica movimentação. Entende? Agora, Entendi. se eu quisesse perguntar para a pessoa o destino para o qual ela está se dirigindo, eu diria, onde você vai ou aonde você vai? Aonde? Aonde? Perfeito. Porque o verbo vai, no caso o verbo ir, na forma aparecendo na forma vai, ele exige a preposição a. Quem vai, vai a um lugar, certo? É por isso que na sala de aula, quando vocês pediam para ir ao banheiro, eu sempre diziam, posso ir no banheiro? Vai montar na privada ou no chuveiro, certo? Era tudo parte de um grande plano justamente para esse momento dessa aula aqui, né? Entendi. Para vocês Obrigado. entenderem de boa. Alguma outra dúvida? Alguém? Qualquer outra pessoa? Não? Ok, então vamos seguindo aqui, certo? Pronome relativo cujo e variantes, certo? E aí aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo com vocês. Esse pronome é um pronome que está entrando em desuso, né? Você quase não vê mais o uso dele, mesmo na linguagem escrita, certo? As pessoas procuram, quando a gente está falando de um texto formal, em que você não pode ter desvio da norma padrão, para evitar o cujo, que é uma construção estranha, hoje em dia, as pessoas estão tentando usar outros recursos, né? Outros tipos de construção que não firam, não fiquem inadequados, de acordo com o norma padrão, mas também que não fiquem tão estranhos quanto o cujo. Mas vamos lá, ele não foi ainda abolido. Então, veja só, cujo, cujos, cuja, cujas, é outro pronome que varia, né, em gênero e número. Então, são variantes de um pronome relativo que realiza três funções. Presta atenção que os pronomes relativos, em geral, eu disse isso no início da parte 1, eles realizam duas funções, né? Em geral. O que o pronome relativo faz? Ele junta em uma única frase aquilo que antes eram duas frases, e assim ele estabelece coesão. Então, ele liga. E ele substitui na segunda um termo que apareceu na primeira. Isso todo pronome relativo faz. Então, essas duas coisas. O cujo, ele faz três coisas. Certo? Ele é diferentão. Então, ele liga as duas orações, certo? Aquilo que todo pronome relativo faz. Ele substitui na segunda oração um termo que apareceu na primeira. Ok, todo pronome relativo faz isso também. Porém, além disso, tá? Ele estabelece com esse termo da primeira oração uma relação de posse com um novo termo que está somente na segunda. Ai, minha cabeça está doendo, isso é muito difícil. Calma, tá? Eu vou ler de novo, observa. Ele liga as duas orações, ele substitui na segunda um termo que apareceu na primeira e ele faz outra coisa. Esse termo que ele substituiu na segunda, esse termo que está na primeira, ele liga esse termo da primeira com um novo termo que não estava aparecendo antes, que aparece só na segunda, e ele liga o primeiro termo com o segundo termo, na primeira oração e com a segunda oração, e estabelece entre os dois uma relação de posse. Tá? Então, olha o exemplo aí. O professor mora perto da escola. A casa do professor, ou a casa desse professor, foi reformada. Qual é a questão aí? Não está coeso o texto. Eu repeti desnecessariamente o termo professor. Certo? E aí qual é a bronca? Qual é a questão? É que, volta lá pro primeiro, rapidão. Frenético.
Ih, voltei demais. Então, olha lá. Aqui, quando eu digo os cientistas desenvolveram uma vacina e depois essa vacina servirá no combate ao novo coronavírus, perceba que nos dois casos o termo vacina aparece como núcleo de termos. Então, por exemplo, quando eu digo os cientistas desenvolveram uma vacina, aí vacina é núcleo do objeto, direto do verbo desenvolver. Quem desenvolve, desenvolve alguma coisa, no caso a vacina. Então, é o objeto de desenvolver. E na segunda frase, vacina é núcleo do sujeito. Então, nas duas frases eu tenho expressões núcleo, vamos dizer assim. Agora, quando você trabalha com cujo, volta lá para o exemplo. Rapidola, corre. Quando você volta para a situação aqui, qual é a questão? Professor não é mais expressão núcleo nas duas situações. Repara? Olha lá. O professor mora perto da escola. Professor aí é núcleo do sujeito. Ok. Agora, quando eu digo a casa do professor foi reformada, o termo professor foi repetido, só que ele não apareceu na segunda oração como núcleo. Ele apareceu como um adjunto aí. Percebeu? O núcleo é casa. Então, mudou-se o núcleo. Essa é a situação. E se estabelece com o professor uma relação de posse, porque eu quero dizer que a casa pertence ao professor. Então, é uma relação de posse. Então, como é que eu faço isso? Para o texto ficar coeso e unir as duas frases, certo? Eu vou usar justamente o cujo, certo? Então, vai ficar como? O professor cuja casa foi reformada mora perto da escola. O professor cuja casa foi reformada mora perto da escola. Tá? Então, olha só. O cuja está substituindo na segunda oração um termo que apareceu. Ele está ligando as duas orações. Ele está substituindo na segunda oração um termo que apareceu na primeira, certo? Mas ele está fazendo o quê? Ele está estabelecendo com esse termo da primeira oração uma relação de posse com um termo novo que apareceu só na segunda, que no caso é casa. Que no caso é casa, né? A cacofonia é ótimo. Que na nossa situação aqui é casa. Então, o professor cuja casa foi reformada mora perto da escola. E aí percebe duas questões, acho que são duas, interessantes sobre o cujo, né? Esse pronome alienígena aí. Ele vai variar em função da posse. Repara que o qual, ele vai variar em função do antecedente, né? Então, por exemplo, a vacina, a qual, porque vacina é feminino, o termo que vem antes, ele varia em função do termo antecedente. O cujo, ele vai variar em função da posse. Então, percebe que professor é masculino, casa é feminino, e o cujo fica acompanhando, né, concordando com casa, e não com o professor. Então, o professor cuja casa foi reformada mora perto da escola. É por isso que ele está entrando em desuso, porque a estrutura que ele forma na frase é uma coisa estranhíssima, né, para o nosso idioma atualmente. Para o latim, que é de onde vem esse cujo, era normal, mas para a gente é uma coisa assim realmente. Lembra que o latim, eu disse na aula que o latim não, a ordem não importava tanto? Mas para a gente importa a ordem. Então, isso daqui é uma coisa de outro mundo, né? Na sintaxe da língua portuguesa. Ele tá caindo, ele tá dando pé por causa disso, né? Ele tá muito obsoleto. E aí, olha lá, esse pronome, ele não admite artigo. Tem gente que fala assim, né? E às vezes escreve também assim, querendo novamente usar a norma padrão, acaba fugindo da norma padrão. Então, ele não admite o artigo. Eu não poderia escrever o professor cuja a casa foi reformada mora. Não. Na hora de passar, porque tem um artigo, né, na oração, quando ela não está unida, você tem um artigo. O professor mora perto da escola, a casa do professor foi reformada. O artigo está lá. Mas quando eu junto as duas utilizando o cujo, o artigo some. Então, o professor cuja a casa, não. O professor cuja casa foi reformada mora perto da escola. Certo? Então, a gente encerra a nossa parte 2 por aqui. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer... Sobre aquela expressão do dito cujo, Calma. ela tá certa? Vamos um de cada vez. Vamos ver primeiro aqui o Israel. Pode falar, Israel. Aquela expressão do dito cujo, ela tá certa?
Pois é, a palavra, eu sei que é difícil a gente se desvencilhar, eu mesmo tenho, às vezes, dificuldade com isso quando eu estou falando, né? É difícil a gente se desvencilhar desse conceito de certo e errado, né? Mas, assim, na língua, linguisticamente falando, cientificamente falando, falar só é errado quando você fala e o outro não entende, né? Talvez a melhor pergunta seja se ela é adequada. E aí a resposta vai ser, né? Depende do contexto. Dito cujo é uma expressão extremamente coloquial, né? É uma brincadeira com a língua. Então, se você estiver usando a língua num contexto que te permita a informalidade, sim, não tem problema nenhum você falar o dito cujo, né? Mas ela não é algo que você usaria numa situação formal, entendeu? De língua. Ela é adequada para informalidade. Ok? Iago? Professor, no decorrer dessas aulas, o senhor vai colocar alguma coisa para a gente treinar? Isso? Sim, agora que a gente terminou o conteúdo, vocês já vão receber na plataforma exercício. Eu já vou Ai, postar. que maravilha. Vitor, tem que exercitar. Alguma outra dúvida? Não? Ok, então, A gente vai continuar tendo aulas, tipo, mesmo com exercício na plataforma, a gente vai continuar tendo esse tipo de aula com mais informação? aula aqui ao vivo com vocês? Sim, toda segunda, terça e quarta. Ok? Não vai ter quinta e sexta. Quinta e sexta, não. Não vamos ter aulas. Só segunda, terça e quarta. Lembrem que eu tenho outras turmas também, né? Então, eu tenho que produzir conteúdo e material para elas também. Deixa essas dúvidas Professor, assim, mais assim, em relação à questão de aula para a gente responder no grupo do Tira Dúvidas. Vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo da aula de hoje, que é pronome relativo? Não? Não, né? Então tá, a gente vai encerrar por aqui. Encerramos com um tempo bom. E aí a gente, pra galera que está assistindo depois, né? Que tá assistindo no YouTube, no canal do YouTube, se quiser o exercício, deixa o comentário aí que eu mando para você, eu mando por e-mail, mando por alguma forma para você, certo? Se você está assistindo depois, ok? Não faz parte aqui desse grupo de alunos. Eu peço que, se você achou esse vídeo útil, importante, tanto a parte 1 quanto a parte 2, eu vou deixar o link da parte 1 aqui na parte 2, na descrição, e na descrição do vídeo da parte 1 eu vou deixar o link para essa aula, ok? Então, se inscreva, ativa aí a sinalização, dá o joinha, ajuda a divulgar o canal e a ajudar mais gente que porventura esteja precisando de aula nesse tempo de isolamento, nesse tempo de suspensão de aulas, ok? Um beijo do Magro, falou!